Tutto bene? Oggi vediamo regioni d'Italia, città più visitate e punti turistici. Una lezione di cultura. Io mi chiamo Nalin, sono la vostra professoressa de italiano. Benvenuta e benvenuto. Então a gente vai ver quantas regiões tem na Itália. Vocês sabem quantas regiões tem? Quero só ver. E a gente vai ver algumas cidades mais visitadas e alguns pontos turísticos, certo? Então, quante ce ne sono? Né? Quante regioni sono al totale in Italia? Sono 20 regioni. Quindi oggi conosciamo le 20 regioni e i capoluoghi. Capoluogo é a capital. Então, entre parênteses está a capital de cada região, certo? La regione e il capoluogo. Valle d'Aosta, il capoluogo è Aosta. Piemonte, Torino. Liguria, capoluogo è Genova. Lombardia, Milano. Trentino Alto Adige, Trento. Veneto, Venezia. Friuli Venezia Giulia, Trieste. Caramba, isso é o nome de uma região? Sim, e ela é bem petitiquinha. Friuli Venezia Giulia, mas não é por isso que ela seja menos importante e menos bonita. Uma região da Itália feia, na verdade, né? Emília-Romagna, Bologna. Toscana, Firenze. Umbria, Perugia. Marche, Ancona. Lazio, Roma. Abruzzo, L'Aquila. Molise, Campobasso. Campania, Napoli. Puglia, Bari. Basilicata, Potenza. Calabria, Catanzaro. Sicília, Palermo. Sardenha, Cagliari. Então, aqui nós temos todas as 20 regiões e as suas capitais. Vocês já sabiam de alguma delas? Me contem. E da non perdere, eu selecionei algumas cidades, né? E alguns pontos turísticos que eu acho que são importantes de visitar, né? São as mais visitadas, talvez, os pontos turísticos mais visitados. Roma, perché io amo, da passione, né? È la mia città del cuore. Se eu tivesse que escolher um lugar para morar na Itália, seria com certeza Roma. Independente se é mais cara, se é menos cara, se tem mais turista, se tem menos turista. Porque foi a primeira cidade que eu fui pra Itália, então entrou no meu coração e nunca mais vai sair. Então, algumas regiões, alguns pontos turísticos. Colosseo, Foro Romano e Palatino se chiamano i tre, né? Os três, porque geralmente quem visita os três, né? Compra o ingresso para ir geralmente nos três. Claro que pode comprar separado, mas geralmente o ingresso vale mais a pena comprar para ir nos três. Colosseo, Foro Romano e Palatino. Dica da prof. Eu li num blog, não lembro em qual, ou em mais de um, enfim, quando eu fui, que se vocês comprarem o ingresso no Palatino, não enfrentam nenhuma fila, ou quase nenhuma, e aí vocês fazem o contrário. Em vez de primeiro ver o Colosseu, que é o mais, né, o parará das paradas, vão no Palatino, que é o menos visitado, o menos considerado importante, né, o menos turístico dos três, e lá vocês compram o ingresso sem fila, entram tranquilos, lindos. Porque pro Colosseu, vocês têm que entrar numa fila. Para comprar o ingresso, vocês têm que entrar numa fila para entrar no Colosseu. Então, para não entrar em um monte de fila, que a gente sabe que demora horas, a gente vai primeiro... Desculpa. Vai primeiro no Palatino, vai lá. Eu, quando fui lá, não tinha ninguém, comprei o ingresso, entrei, visitei tudo. Daí do Palatino tu já consegue entrar direto no Fórum Romano. Fui lá, visitei tudo, tarará. E aí tu tem que sair do Palatino, do Fórum Romano para entrar no Colosseu, mas aí quando tu compra o ingresso, né, tem ali, tem tantas horas para usar o ingresso. Aí que horas tu vai querer entrar no Coliseu, né? Aí quando tu compra no Palatino ou no Fórum Romano, tu escolhe um horário para entrar no Coliseu depois. Então daí eu escolhi um horário, daí eu no fim terminei a visita antes. Esperei um pouco, entrei no Coliseu por uma parte que quase não tem fila. Tranquilíssimo. Então, se vocês forem, não deem uma de desesperados e ir direto no Coliseu, vão primeiro no Palatino, que é tão lindo quanto. Pantheon, né? Fontana di Trevi, Piazza Navona, óbvio, ci sono tanti, Piazza Navona, Piazza Spagna, Piazza Venezia, tem um monte. Vaticano,
e tutto al Vaticano. Piazza San Pietro, la Basilica di San Pietro, la Capella Sistina, tutti i musei vaticani, né? Porque o Vaticano tem vários museus, não só ali a Capela Sistina, né? Tem um monte, quando tu entra para visitar, uma ideia, comprem tudo que vocês forem visitar que precisa comprar ingresso, tipo Panteão não precisa, Fontana di Trevi não precisa, Piazza Navona não precisa, mas o Vaticano, Piazza San Pietro não precisa e Basílica de San Pietro não precisa, mas se vocês forem visitar museu, vocês têm que comprar ingresso, tem muito museu que dá para comprar pela internet, então comprem pela internet e já vão lá com o códigozinho no celular, enfim, vocês não enfrentam uma fila quilométrica. Vocês vão com o ingresso já pronto, que daí assim, ó, as filas que vocês têm que enfrentar é muito mais para comprar ingresso do que para entrar. Então, a fila, que se vocês já tiverem ingresso pronto na mão, a fila é tipo meia dúzia de gente. Porque por exemplo, no Museu Vaticano, vocês compram o ingresso com horário. Por exemplo, eu quero entrar às 10. Então, vai ali perto das 10, tipo, é uma meia dúzia de gente para entrar, entendeu? A fila dá a volta no quarteirão. Vocês vão ver que é um muro, né? O Vaticano tem um muro, então dá a volta ali no muro e vocês vão lá lindos e maravilhosos, entram lá na frente. Só mostrar o QR Code, né? Geralmente vem um QR Code, o fiscal vai ali, pá, um QR Code, entrou lindo, maravilhoso. E aí ali no Vaticano tem vários museus, né? Vocês meio que seguem uma como é que eu posso dizer? Uma procissão, assim. Vocês entram e meio que seguem o fluxo, é tudo, né, interligado, passa um, passa outro, passa um, passa outro, e aí as pessoas vão tudo caminhando meio juntas, vai passando. Aí tem a parte dos mapas, tem a parte da tapeçaria, tem a parte das estátuas, tem, né, vocês vão seguindo, seguindo. E por último, Capela Sistina, lindo de matar. É lindo demais. Cuidem que vocês não podem tirar foto, né, não podem tirar foto, não podem filmar. E os guardinhas ficam lá o tempo inteiro. No foto, no vídeo, no foto, no vídeo. Claro que tem um monte de gente que tira foto, tira vídeo. Mas assim é de tirar o fôlego. E pensar que Michelangelo pintou aquilo de cabeça pra baixo, né? Porque tava pintando assim, coitado. Imagina a dor nas costas. Mas vale cada centavo, cada hora, cada caminhada, cada tudo. Vale cada centavo, vale tudo. Ai, chego até me emocionar, porque eu me lembro e foi lindo demais. Então, né, eu separei alguns aqui de Roma. Firenze, Duomo, né, de Firenze, que acho que se vocês colocarem no Google Firenze, é a foto que mais vai aparecer, né, o Duomo di Firenze. La Galleria degli Uffizi, la Basilica di San Miniato al Monte. In questa basilica voi potete vedere tutta Firenze, né, una vista panoramica di Firenze. Piazza della Signoria, la cupola di del Brunelleschi, 400 gradini per una vista a 300 gradi, o que significa que vocês têm que subir 400 degraus, mas vocês veem uma vista de 360 graus diferente, então vale a pena. Pisa, né, Piazza dei Miracoli, dove c'è la Torre Pendente ou la Torre di Pisa. Tem muitas pessoas que não sabem, mas ali não é só a Torre de Pisa que é importante, né? A Torre de Pisa, ou a Torre Pendente, né, compõe a Piazza dei Miracoli, a Praça dos Milagres, representa, né, eu dou uma aula sobre isso, enfim, para os meus alunos particulares, mas representa a vida, né? São 4 monumentos, 4 construções: a Torre Pendente, a Basílica, né, a igreja, o Batistério, que é uma construção redondinha, menor, eu não sei como, um batistério poderia ser, e il cimitero, que é o cemitério, e tudo isso representa a vida, né? Il Batistério, que é essa redondinha, representa o nascimento, la Basílica e la Torre representam la vita, né? E il cimitero representa la morte. Então, esses 4 prédios, que construídos cada um em anos diferentes, né, em épocas diferentes, a construção de cada um começou em épocas diferentes, mas cada prédio conversa com o outro. Por exemplo, o modo como foi colocado o mármore neles, as colunas, né, conversam, o
tipo de coluna feito num, é o tipo de coluna que tem no outro. E tudo tem várias coisas, assim, vários detalhes que vocês, se vocês estudarem mesmo, né, conversam entre um prédio e o outro, assim, é muito legal. Então, né, a gente sempre vê fotos só da torre pendente, ou torre de Pisa, mas na verdade é tudo, né, a obra completa é os 4 prédios, as 4 construções. É muito legal. É que eu gosto muito de história da arte, então eu me empolgo com essas aulas. La Cattedrale di Nostra Signora dell'Assunzione, il Battistero di San Giovanni di Pisa, il Camposanto Monumentale e la Piazza dei Cavalieri. Venezia, Piazza San Marco, che sapete Piazza San Marco è stata costruita, la Basilica di San Marco è stata costruita putz, eu estou dizendo a data pra você, eu sou péssima em decorar anos, mas muitos anos, eu acho que, calma, deixa eu tentar, 1068, talvez, por aí. A Basílica de San Marco, em Veneza, tem quase 1000 anos já. Pense, quase 1000 anos, caramba, é muito tempo, muito tempo. E ainda tá lá, divina, maravilhosa. Palazzo Ducale, il Ponte dei Sospiri, né, Ponte dos Suspiros, le isole di Murano e Burano, né, as ilhas de Murano e Burano. Vocês vão, isso aqui é tarefa de casa, tá? Ir no Google e catar cada um desses pontos turísticos para vocês verem as fotos e verem as maravilhosidades. Murano é conhecido pelos vidros, né, pelos vitrais, mas se vocês procurarem, elas são cidades muito coloridas, né, são ilhas, né, são 2 ilhas, e as casas, os prédios são muito coloridos. Por que eles são muito coloridos? Porque são cidades, né, são ilhas de pescadores. E os pescadores resolveram pintar as suas casas o mais colorido possíveis para quando eles estivessem longe de casa, eles pudessem ver a casa deles. Ai, chegou até me dar uma vontade de chorar agora. Vocês vão dizer, ai, que mulher chorona, mas aqui me emociona essas coisas, né? Eles pintaram com cores bem vivas para quando eles estivessem longe, eles pudessem ver de longe a casa deles e pudessem voltar para casa. Isso é muito legal, gente. A história em geral, né, dessas coisas é muito legal, muito emocionante. Verona, né? Aqui eu escolhi algumas aleatórias, tá? Algumas famosas. Eu escolhi as mais top, assim, famosonas, né? Mas qualquer cidadezinha que vocês forem na Itália, vocês vão ver, assim, que é de tirar o fôlego que nem eu estou agora, tá? São lindas demais, é tudo muito histórico, tem muita coisa para contar, tem muito detalhe para ver, enfim. Verona, né, dove c'è la casa di Giulietta, sì, la Giulietta di... Como é que chama? Romeo e Giulietta di... Gente, como é que é? O Romeo e Julieta do... Cáspita, como é que é o nome do autor de Romeo e Julieta? Tá, sabe quando tá na ponta da língua? Shakespeare. Ai, cara. Ui, que vergonha. Shakespeare. Ai, me fugiu o nome dele, assim, eu tive que buscar lá em Verona. Né? Giulietta de Shakespeare. La Piazza Bra, è all'Arena di Verona. Piazza delle Erbe, la Basilica di San Zeno Maggiore e Castelvecchio. Castelvecchio, né? O Castelo Velho. Olha quando que ele foi construído. Nel século XIV, ou nel XIV secolo, che adesso è un museo, certo? Un castello vecchio, per questo si chiama Castello Vecchio. Torino, né? Il museu, dove c'è il museu egizio. O que é aqueles 2 pontos? Não sei. Il museo egizio, il museo dell'automobile, né? Que sapete che Fiat è la fabbrica, né? A Torino. E il Palazzo Reale. Milano, la Piazza del Duomo, è il Duomo di Milano. Il Castello Sforzesco e il Parco Sempione. La Galleria Vittorio Emanuele II. La Pinacoteca di Brera e il cimitero monumentale. Vedete che anche non solo le chiese sono, né, con molte opere d'arte, ma anche i cimiteri, né? Cemitérios também são coisas riquíssimas de arte, então vale a pena visitar.
E aqui eu peguei alguns dados, né, de um instituto de estatística italiano, né, Instituto Estatístico Italiano, que se chama Istat, ok? Ali tá, vocês vão ver no slide que tem, né, stat.it. Eu peguei esses dados de lá, tá? Eles fazem a pesquisa, né, estatísticas ano a ano. O último que tinha no site foi de 2018, não achei de 2019, então, enfim, aqui de 2018 pra gente ter uma ideia. Città più visitate nel 2018, il primo Roma. 29 milioni di persone hanno visitato Roma nel 2018. Venezia 12,1 milioni di persone e Milano al terzo posto, ma né, uguale, 12,1 milioni di persone hanno visitato Milano e Venezia. Molte persone, ma molte persone. Qual è il mese preferito dai turisti non residenti in Italia? Luglio. Dai turisti residenti in Italia, agosto. Cosa significa turisti non residenti e turisti residenti, né? Não residenti que não habitam em Itália. Mas os turistas residentes em Itália, na Itália, aqui a gente pode considerar, por exemplo, pessoas que moram na Itália, italianos do sul que visitam o norte, ou vice-versa, ou a Itália central. Então aqui, né, a gente fala de turistas residentes, são os próprios italianos que, né, viajam pela Itália, que nem nós fazemos no nosso país, os italianos fazem no país deles, então são considerados turistas também. Então, os italianos preferem agosto, mas os turistas que vêm de fora preferem julho. Da dove vengono? Qual è la maggior parte degli turisti, né? Germania, ok? 58,6 milioni di tedeschi visitano l'Italia, né? Então, a Alemanha é o maior número de turistas que a Itália recebe. Pensem, eu achava que eram os japoneses e chineses, porque quando tu vai, que tem de olhinho de japoneses e chineses e, enfim, coreanos, asiáticos no geral, tu pensa assim que é a maioria, né? Porque às vezes tu vai, por exemplo, eu lembro que eu tava nos pontos turísticos e às vezes tu olhava assim, saía um grupo gigantesco de um ônibus, assim, né? Não sei se eram chineses, asiáticos no geral, então tu pensava, eu tinha a impressão, antes de ver esses dados, que eram os asiáticos os maiores turistas da Itália. Mas não. Enfim. Também tem uma coisa, né? Porque como eles têm um tipo físico, né? Mais característico, né? Os olhinhos mais puxados, e, enfim. Talvez a gente identifique mais e os alemães a gente não consiga identificar tanto porque eles não têm uma marca, assim, né? Que estereotipa eles. Então, talvez por isso que eu tenha notado mais os asiáticos e não, eu não quero que esse vídeo pareça preconceituoso nem nada, mas a gente sabe que os asiáticos têm uma marca facial, principalmente, né, que são os olhos mais puxados. Então, talvez por isso que eu tivesse essa impressão e por isso que esse número tenha de repente me marcado muito. Eu não conhecia as estatísticas antes de ter visto e preparado essa aula. Dopo al secondo posto Stati Uniti d'America, 14,5 milioni di persone, Francia 14,2 milioni di persone, Regno Unito 14 milioni e Cina 5,3 milioni di persone. Óbvio que mesmo a China lá embaixo, né, com 5, milhões de pessoas, é muita gente, né? Pensem, muita gente visitando a Itália. Isso no ano, ok? Isso aqui são dados que foram estatísticos de 2018, tá? Altre informazioni, 53% dei flussi nei comuni costieri, né, da costa, ou seja, nas praias, 33 mila esercizi alberghieri, ou seja, 33 milhões, né, foram ali da economia nos hotéis, nas hospedagens, e 183 mila esercizi extra alberghieri. Isso conta o quê? Cafés, restaurantes, sei lá, teatros, museus, né, todo o comércio fora a hospedagem, né? E o recorde histórico, então, em 2018, atingiu um recorde histórico de visitas na Itália. 429 milioni di presenze in Italia.
2%, né, più rispetto ao 2017. Então, em relação a 2017, aumentou 2% o valor de visitas na Itália. Pense em 429 milhões de presenças na Itália. É muita gente. É muita gente visitando esse país. E não é pra menos, né? Itália merece com certeza ser visitada porque é lindíssima, rica de história, rica de cultura, rica de arte, rica de tudo. Então, né, esses números só mostram que, né, a Itália é um país e tanto para ser visitado. Certo? Eu trouxe algumas informações aqui, vocês podem pesquisar outras, né? Eu procurei do Instituto de Estatística Italiano, né? Porque eu acho que são informações confiáveis. Não consegui achar de 2019, de repente eles não... Quando eu pesquisei, eles não tinham ainda feito, né? Mas enfim. E alguns pontos turísticos, recomendo fortemente que vocês procurem esses pontos, pelo menos as fotos no Google, para ver, escolher quais vocês querem visitar, quais são os pontos turísticos que serão os próximos pontos turísticos que vocês visitarão na Itália. Que tal? Então, essa aula foi mais sobre cultura, né, sobre algumas coisas para conhecer na Itália, acho super válido. L'Italia è la lingua italiana? Sì, ma l'Italia è cultura, è arte, è storia. E penso che è importante, che sia importante imparare anche questo, né? Sapere un po' di questo, non solo della lingua. Porque pensem que se vocês vão para a Itália conhecer os pontos turísticos, vocês vão ver lá, isso aqui é legal, isso aqui lá é legal. Mas não é legal visitar um ponto turístico e saber que ano que foi feito, por que aquela coluna é daquele jeito, aquele pilar é daquele jeito, aquela janela é daquele jeito, o que ela representa. Nossa, se vocês soubessem cada coisa, assim, por exemplo, no Coliseu, se vocês olharem o Coliseu, ele tem mais de um andar, né? E se vocês cuidarem, o pilar de cada andar representa um período, sabe? Se vocês forem ver, um é liso, o outro é assim com as voltinhas, o outro é cheio de arquinhos. Então, se vocês olharem isso, por exemplo, cada arco daqueles ali representa um período. Período iônico, dórico, sabe? Então, olhar esses pontos turísticos com olhos de historiadores é muito mais fantástico. Então, por isso que eu botei aqui alguns para vocês procurarem na internet. Procurem saber a história desses lugares, para quando vocês forem, vocês ficarem mais maravilhados ainda. Certo? Bons estudos a todos. A prof se emociona com essas coisas, me desculpem, mas é que eu acho lindo demais. Bons estudos, e se vocês tiverem dúvidas, não esqueçam, vocês podem sempre me mandar todas as dúvidas no Instagram, @italianoatutti, que eu terei o maior prazer em ajudar vocês, certo? Um bacio e até a próxima aula.